Olá, Alan. Olá, tudo bem? Tudo certo? Me Tudo ouve? bem, Vitor? Sim, te ouço bem. Aham. Legal. Seja bem-vindo aí, né? Obrigado por Valeu. aceitar o convite. E confesso que eu estou tão curioso quanto muita gente que me perguntou hoje já, hein? E como que é esse negócio aqui? Eu estava olhando aqui que é o teu Instagram para tentar entender algumas coisas. Já percebi que a gente tem Aham. pensamento de propósito em várias questões aí. E Sim, eu quero te dizer que é um prazer tê-lo aí no Papo das 5. sim. E gostaria até que você se apresentasse, para depois a gente falar, né, como lidar com as emoções nos tempos de quarentena, né? Algo inimaginável aí agora que a gente está passando. Aí te Sim, agradeço não, aí. é E uma. deixa eu... Beleza. É uma coisa que a gente nunca imaginou que a gente poderia passar algum dia, né? Uma situação tão diferente que eu acho que nem nos sonhos mais. Uns pesadelos mais profundos a gente imaginava uma situação dessa, né? Então, para começar, assim, agradeço o convite, assim, né, bastante, de estar aqui também podendo falar um pouco e levando esse conhecimento para as pessoas. O meu nome é Alana, que a gente falou. Eu trabalho com Theta Healing, né, que é o meu carro-chefe. Trabalho também, tem algumas ferramentas de coaching, mas principalmente trabalho hoje com terapia, né, com a terapia da aromaterapia e o Theta Healing. O Theta Healing, ele trabalha muito numa meditação conduzida e essa meditação proporciona que a gente amplie um pouco nossa consciência e através dessa ampliação a gente abra para poder com essas crenças limitantes que impedem de continuar, de seguir, né? Então o trabalho mais é de lidar com essas emoções, essas crenças que impedem a gente fazer o que a gente gostaria de fazer, né? Até é, né, tem toda a minha história, assim, uma das minhas formações acadêmica até, eu sou formado em educação física, então Opa, venho, pega. venho bastante nessa área da saúde, não atuo hoje com a educação física, né, mas atuo muito, uso muita informação do corpo, assim, gosto bastante do que o corpo nos traz, né, a informação que o corpo traz pra gente, porque todas as emoções, elas podem ser transcritas, elas são transcritas para o corpo, né? Então, às vezes, umas dificuldades, alguns sentimentos, elas trazem para o corpo, isso pode gerar algumas doenças, algumas questões depois mais profundas, assim, né? Até aproveito o gancho, né, Alan, se me permite. Eu imagino que ninguém me perguntou, mas eu imagino que passa às vezes na cabeça, principalmente no início, quando a gente começou com esse bate-papo das 5, né? E aí eu já trouxe Sim. psicólogo, no papo de ontem foi uma astróloga, né? E o pessoal, alguns Uhum. que talvez, você é aluno da academia também, né? Eu diria, Sim, aham. ou, na verdade é frequentador, porque você é professor, né, de educação física. E aí o povo deve estar se perguntando um pouco, né? Tá, mas os caras trabalham com o quê? Porque é uma academia trazendo vários profissionais. E aí, onde é que isso se encaixa? Né? E aí você tocou num ponto fundamental, que eu acho que é uma visão mais sistêmica, e a gente já tem isso Sim, enquanto academia. A gente se entende, sim, num processo de saúde, e eu sempre falei isso, né? Um processo de saúde pública, de políticas públicas, inclusive, né? E a academia estava inserida, de certa forma, nisso. E a gente tem uma visão sistêmica, inclusive, sobre esse conceito de saúde, né? Onde várias sim, saúdes se encontram, né? E aí, quando a gente faz diversas terapias e trabalhos, é realmente nesse entendimento de que saúde é algo muito mais amplo. Você me falava agora que o corpo de repente é uma ferramenta, né? Ele traz através do corpo, e a gente ainda tem alguns pensamentos, às vezes, de dicotomia, né? Onde corpo e mente são coisas sim, separadas. Né? E, na verdade, a gente tem um sim, entendimento que são a mesma coisa, né? Uma coisa só. Esse corpo é um corpo pensante e essa saúde é integrativa, né? Está integrado tanto sim, a minha saúde física, mental, do cérebro, né? Dessa mente com esse corpo, assim como com o próprio planeta, né? Essa ideia de sistema integrado, né? sim. Você também entende dessa forma como professor, como terapeuta? É nesse modo também?
Sim, até assim, quando eu falo da academia, eu sou aluno mesmo, assim, né? Porque eu já, assim, abri mão da educação física nesse sentido da atividade, né? Mas eu entendo, sim, dessa questão da integralidade, né? Porque por muito tempo a gente viu essa coisa que, né, muito da história, né? Por exemplo, na própria educação física a gente estuda, né? Mente sã, corpo sã, né? Então é uma coisa que, então manter um e não manter o outro, né? Mas é tudo o mesmo sistema, né? Então é tanto emocional, quanto corporal, quanto espiritual, o nome que a gente vai dar assim, né? Porque às vezes o pessoal entende, né? Então, mas espiritual nessa questão do maior, assim, né? De espiritualidade, né? Então, isso tudo é uma integração. Isso tudo faz parte de mim, né? Quer dizer, não faz parte, eu sou isso tudo, né? Porque não é uma parte, mas como a gente tem uma certa dificuldade de linguagem, né? É difícil a gente em escola, a gente estuda tudo em compartimento, né? A gente divide o corpo em sistemas, a gente divide a matemática em operações, o português em tipos, né? Então a gente precisou dividir para a gente, para ficar mais fácil da gente entender, né? Mas de fato somos uma coisa só e isso tudo faz parte de nós, né? E é bom porque nessa parte de quarentena, eu acho que é um momento muito grande de convite para integrar tudo isso, né? Principalmente quando a gente se isola, né, socialmente, assim, porque a gente não se isola socialmente, né? Porque a gente está nas redes sociais, a gente está no WhatsApp, a gente continua falando com as pessoas, mas a gente tem mais momentos de olhar para dentro, né? Então, é isso são as grandes questões, assim, que eu vejo, assim, né? Eu tenho atendido bastante gente online e as pessoas realmente estão com bastante dificuldade porque, às vezes, ficar sozinho consigo mesmo é bem difícil. Então assim, nesse momento de crise, né, de crise que eu chamo esse isolamento, esse medo todo, a gente é convidado muito mais a ficar dentro da gente, né? A ficar em contato com a gente e mergulhar nesses sentimentos que eles sempre tiveram ali. Então, assim, os sentimentos que a gente tem, as emoções, elas sempre estiveram ali e a gente sempre foi convidado a olhar para isso, só que como tinha muita outra informação, como a gente estava não perdido, mas como tinha muito estímulo, a gente não olhava para essas emoções que estavam ali escondidas, mascaradas talvez. E agora a gente sozinho, né, ou isolado, às vezes com um companheiro, companheira, né, ou duas, três pessoas na casa, a gente tem mais momentos de lidar com isso. Eu costumo dizer que esse sentimento ele sempre esteve ali e agora é como se ele tivesse emergido para a superfície, como se ele tivesse vindo para a flor da pele, ou aquela imagem do iceberg, né, como se a gente tivesse ampliado aquele iceberg e tivesse levantado esse sentimento, essa emoção a uma potência maior que agora eu percebo com mais força, né? Mas ela sempre esteve ali, né? Como se essa água que escondesse a parte grande do iceberg tivesse se esgotado, aí aparece tudo aquilo, né? E como é que eu faço, né? Ok, eu não consegui te ouvir muito bem ali Tá. mas eu imagino mais intranquilo até, de certa forma, né? Como é que eu posso lidar com isso? Estou em casa, confinado, e preciso lidar com um monte de coisa que eu já precisava lidar há muito tempo, uma série de sentimentos, e agora é o seguinte, não tenho a quem recorrer e sou obrigado a resolver. Tem algum macete, alguma técnica? Para onde é que eu olho? O que eu faço? Sim. O mais interessante é olhar o que esse sentimento, qual é a necessidade que não está sendo suprida, que está gerando esse sentimento. Por quê? Eu posso estar com ansiedade de voltar a trabalhar, né? Ou eu posso estar com medo da minha situação financeira, né? Porque se eu ficar só no sentimento, ele vai ser muito raso. Então é importante ver o que está gerando esse sentimento. Porque daí eu vou poder, sim,
Primeiro passo é aceitar, mas é um aceitar não comodista, assim, no sentido de aceitar é assim, então vai ficar assim. Mas é um aceitar de aceitar o que é, para daí sim poder, a partir disso, fazer. Por exemplo, tenho medo da minha situação financeira. Por exemplo, caso, né? Eu sou autônomo, né? Eu trabalho com atendimentos, a minha esposa também é autônoma. Então a gente não sabe quando de fato a gente vai voltar, digamos, a atender, né? Se as pessoas vão ter recursos também para ser atendidos. Então esse é um medo real meu. Então eu tenho medo de não o financeiro. Mas o que eu posso fazer hoje para que eu possa minimizar essa ansiedade, né, de estar lá sem dinheiro? Por exemplo, o que eu posso fazer hoje? Eu posso divulgar o meu trabalho online, eu posso fazer atendimentos online. Então, assim, trazer para o presente, eu gosto de usar uma palavra que é legal, que é presentear, né? É presentear o futuro, que vem do presente de agora e vem do presente de dar para alguém, né? Uma coisa boa. Então, é de trazer para o agora essa sensação. Então, assim, eu estou ansioso, eu estou pensando nisso, mas tá, o que eu posso fazer agora, né? Porque o único tempo real é o presente. Porque o passado já foi, então eu não consigo mudar. O futuro é incerto, não é? Então é só a imaginação. Então, aonde acontece as coisas é no agora. Então, no agora, sim, eu posso fazer alguma coisa para que o futuro seja como eu espero, né? Mas eu preciso fazer agora. Então, uma dica importante é, primeiro, identificar o que gera esse momento, né? Porque essa emoção. Se eu só estou irritado, mas eu estou irritado por quê? De ficar sozinho comigo, o que dentro de mim me incomoda, né? Qual é a sensação que me incomoda de estar comigo mesmo? Então, esse é o primeiro passo, aceitar que é assim. Então, por exemplo, eu vejo muitas pessoas com raiva de estar em casa trancado, né? Então, assim, assume essa raiva. Porque essa raiva, quando ela é assumida do que é de verdade, ela é boa, porque ela é o que vai te movimentar, que vai te dar energia. Se eu tranco essa raiva, eu vou descontar em alguém. Eu vou ficar na rede social reclamando de fulano tal que falou isso, do coronavírus que é isso. Então é de pegar toda essa informação que eu mando para fora e trazer para dentro, né? O que essa raiva tá fazendo? Tá me dizendo, pô, eu não queria estar aqui dentro de casa, eu queria estar trabalhando, eu queria estar indo na academia, eu queria, não sei, né? Refletir de tudo isso, né? Legal. Tá falhando um pouquinho para mim aqui, mas eu consegui pegar. Quando você me falava aí da questão de lidar com sentimentos, né? De aceitar os sentimentos, veio aquela ideia de que assim, não é um aceitar passivo, né? Não é a seguinte, olha, o motorista do ônibus sumiu, bom, vou ficar esperando aqui a coisa acontecer. Não, eu assumi a direção, né, desse ônibus, dessa locomotiva, né? E realmente dar uma intencionalidade para esse processo, né? Essa história de raiva é muito engraçada, né, Alan? Porque você falou de pessoas que estão em casa sozinhas, né? E estão com raiva, quer dizer, eu costumo dizer que ultimamente o pessoal que está com raiva, mas está com alguém do lado, ainda tem o que fazer, né? Tirar talvez aquele componente e a raiva passe, né? E a pessoa que está sozinha e está com raiva, quer dizer, ela está com raiva do quê? Do mundo dela própria, né? Que sentimento é esse? Ao mesmo tempo é um sentimento que te faz tomar alguma atitude, de certa forma, né? Ou olhar para lá, sinto falta da academia, queria estar lá e tal. Na verdade, será que esses sentimentos já não eram sentimentos de fuga, né? Esses lugares já não eram uma zona de fuga de alguma realidade que eu não queria estar convivendo, que na verdade está dentro de eu próprio, né? Está dentro de mim mesmo e que eu não conseguia lidar, né? Não, com certeza, assim, que essa raiva, né, a gente tem sido ensinado, né, eu vejo muito, assim, as pessoas falando com raiva, não sentir raiva, a gente tem que viver num momento paz e amor, assim, mas a gente esquece que a raiva, ela é canalizada, porque o que não dá é pra gente segurar a raiva, porque ela represada, ela vai gerar dano,
né? Porque daí quando ela sair, ela vai sair de uma forma destrutiva. Mas a raiva é que movimenta, né? Então se eu tô com raiva porque eu não posso ir para academia, digamos assim, né? Sozinho, o que que eu posso fazer? Eu posso pegar né, por exemplo, ali aqui vocês estão fazendo vários movimentos interessantes assim de atividades, de treino para fazer em casa, de lives para assistir, de aulas para fazer. Então assim, é colocar essa raiva no movimento, né? De intencionalizar ela para a execução. Claro que agora a gente fica um pouco mais restrito, né? Que eu não posso intencionar ou colocar em movimento tudo que eu quero, porque muita coisa, às vezes eu preciso sair de casa, às vezes eu preciso estar em outro lugar, né? Mas de dentro da minha realidade, por isso aceitar, né? Quando tu fala da historinha do ônibus, é bem interessante. E no momento que o motorista tá ali, tu precisa, primeiro momento, aceitar que tá sem motorista. Porque se tu não aceita que tá sem um motorista, tu não tá pronto para fazer nada, né? Então tu precisa aceitar no sentido que é o que é, e a partir de aceitar, tu precisa daí fazer alguma coisa, né? Então, aceitar que eu tenho raiva de não estar, então é também um impulsionador para quando eu sair dessa quarentena, por exemplo, então, pô, eu tenho raiva de não poder, eu posso me organizar para estar lá. E agora? Agora eu não posso sair de casa, mas como eu posso fazer aqui, né? Para fazer também, para estar em exercício. Porque a raiva, ela tem essa energia de mover, né? De nos colocar para frente. Então é a raiva de não estar no lugar é que faz eu querer chegar lá, né? Então é usar essa raiva dessa forma positiva. E quando tu falou assim, quando o cara tá sozinho, de que ele tá com raiva? O problema às vezes é que às vezes ele tá com outra pessoa, então ele desconta essa raiva, né? A gente está acostumado a descontar essa raiva nas pessoas. Então às vezes até é pior, né? Porque daí tá, sei lá, um casal, marido e mulher. Então a pessoa tá com raiva, às vezes ela nem sabe por quê. Daí a esposa ou o esposo faz alguma coisa e já viram de uma discussão, de uma briga, né? Isso, né? As perguntas ali, e o pessoal falou muito de ansiedade, falou muito de agonia, né? Da gente se sentir preso, mas é interessante a gente pensar que nesse mundo corrido, o que a gente mais escutava dizer é que, pô, eu queria fazer isso, mas não tinha tempo. Eu queria fazer aquilo, mas não tinha tempo. Só que hoje a gente tem, digamos assim, muito tempo, né? A gente está praticamente o tempo todo em casa. Umas pessoas estão em home office, né? Estão trabalhando em casa. Outras pessoas têm os filhos, né? Mas a gente tem esse tempo hoje. Então, o que que me impede realmente de fazer, né? O Alan, até queria, de repente, a Alicia também fez uma pergunta aí, né? Como que é a aromaterapia, se você puder contribuir. A gente fala muito hoje em ansiedade, né? Ansiedade. Mas a gente está falando de um outro sentimento aí, né? Que é a raiva, né? Por exemplo, a pessoa engordou, é ansiedade. A pessoa emagreceu, é ansiedade. A pessoa brigou, é ansiedade. A pessoa não consegue fazer as coisas, é ansiedade, né? Essa ansiedade, ela paralisa tanto. Assim, na nossa sociedade, mas ele é um sentimento que é próprio do ser humano também, né? E tem essa fundamentação aí que você colocou, né? De colocar no trânsito, eu posso descontar ele. É uma coisa que acontece, é uma constante também? Ou é só ansiedade? Ou não são coisas separadas, distantes, elas estão em constante movimento? Para mim ficou um pouco cortado. Eu acho que eu entendi um pouco o principal ali, que a gente falar um pouco da aromaterapia, né? E um pouco dessa ansiedade. A aromaterapia, ela pode ajudar muito. Eu até vi que tinha uma pergunta ali.
ela pode ajudar muito nesse momento, porque os óleos essenciais, eles trabalham muito nessas questões emocionais. Então, eu uso muitos óleos essenciais como complemento dos atendimentos, né? Então, por exemplo, tem óleos que deixam a gente mais tranquilos, mais relaxados, mas eu trouxe um óleo, quando a gente conversou, assim, de falar, eu trouxe um óleo que é o óleo de cipreste, né? Que é muito essa resiliência, né? Essa flexibilidade, né? Principalmente de aceitar o que é, né? Então, mas não num aceitar passivo, né? O aceitar no sentido de que eu não posso ficar brigando com isso, porque eu não vou mudar, né? Eu reclamar, eu ficar chateado, com raiva, eu não vou mudar a situação de que existe toda essa pandemia, né? Então a pandemia ela tá aí, né? O isolamento ele tá aí. Então a gente eu não vou conseguir mudar. Então o cipreste, ele convida justamente isso, né? A árvore de cipreste é como se fosse esses pinheiros bem altos e ele trabalha muito nisso, né? Ele é uma planta bem flexível. Então ele convida muito, né? E uma forma de utilizar é tanto naqueles difusores de tomada, né? Que tu pode pingar ali as gotinhas e tem esse que eu estou usando aqui, que é o difusor pessoal, que tu pode pingar uma gotinha por dia, ou, né, nesses momentos, às vezes está mais difícil de ter acesso, né, o óleo essencial numa buchinha de algodão e ficar cheirando de vez em quando, ele vai, é como se, não é assim, eu gosto de dizer assim, que não é um milagre, né, não é o óleo assim, eu cheirei o óleo e resolvi, mas o óleo ele vai fazer um convite para o meu corpo, né? Se eu estiver pronto e estiver olhando para isso e aceitar esse convite, ele vai me convidar a trabalhar essa flexibilidade em mim, né? Essa resiliência. Então, eu gosto muito desse óleo, né? Que combinou muito com esse momento que a gente tá falando, né? E da ansiedade, a ansiedade ela é muito a gente, né, que tu estava falando ali, que a gente coloca ela em tudo, né? Eu posso até nesse ponto trazer até um olhar pessoal, assim, né? Porque eu tinha muita dificuldade até com questão de peso, né? Porque eu descontava, não, a minha fuga para a ansiedade, para controlar a minha ansiedade era ir para o chocolate, ir para o doce, assim. Então eu tinha bastante esse desejo e essa necessidade, assim, né? Eu brinco até com a minha esposa, não é que hoje eu não coma, né? Eu como, mas hoje eu sei quando eu tô comendo porque eu tô gostando do chocolate, né? E quando eu tô realmente descontando todo o meu nervosismo, a minha ansiedade, né? E uma coisa que é legal da ansiedade é a gente pensar que a ansiedade ela é uma visão no futuro, é um agir no futuro. Então, tu age no futuro, que tu não tem certeza de nada, né? Só que o teu resultado é zero. Então, assim, uma coisa que eu gosto muito, e por exemplo, eu trabalho bastante com essas meditações conduzidas, né? Se tu para, senta, fecha o olho, se imagina na praia, tomando uma água de coco, um solzinho, uma brisa, tu já começa a relaxar. Então, assim, o que eu penso, o meu corpo vive, ele não sabe o que é real e o que não é. Então, quando eu estou aqui sentado, pensando que eu tenho vários boletos para pagar amanhã, que eu não sei de onde eu vou tirar o dinheiro e como é que eu vou fazer, o meu corpo está vivendo esse estresse, né? Porque o estresse ele é bom, só que ele é bom quando eu estou vivendo no momento. Porque quando eu estou naquela situação, por exemplo, agora, vim aqui falar contigo, eu preciso estar acordado, eu preciso estar assim energizado, falar, eu não posso estar sonolento. Então isso é uma sensação de estresse boa, né? O problema é que se eu tivesse ontem em casa, sentado, imaginando eu conversando contigo e pensando o que eu ia falar, o que eu não ia falar, e o que ia acontecer, o que as pessoas iam perguntar, eu estaria vivendo tudo isso que a gente está vivendo agora, só que o resultado ia ser zero, né? Então, o grande questão da ansiedade é que eu vivo tudo isso, então é viver aquele pensamento, só que no fim o resultado é zero. Então, o final disso tudo é frustração, porque eu fiz tudo aquilo mentalmente, eu resolvi todos aqueles problemas, mas eu não resolvi nada. E vai chegar num momento que eu vou ter que resolver, eu vou estar cansado, porque eu já resolvi, né?
E claro que a maioria das mentes, assim, a maioria das pessoas não pensam assim, ah, beleza, eu tenho que pagar a conta amanhã, não, mas alguém vai me depositar o dinheiro aqui? Outro... Não, o cara pensa já na pior situação do mundo, né? Ele cria um monstro, né? Fantástica reflexão. Acho que eu nunca vi uma reflexão acerca da ansiedade tão bem organizada, né? Que é exatamente isso, né? Parece óbvio, né? Mas não é. A ansiedade é isso, pelo que eu entendi. É uma projeção de um futuro no momento presente que você não consegue lidar, que é positivo projetar o futuro, mas quando essa projeção te traz para algo negativo, te gera um problema, né? Principalmente se você não consegue resolver, se a tua projeção é uma projeção de não conseguir resolver no futuro, e você está num presente, num futuro que ainda não chegou, né? E num momento que meio a reflexão gigante assim a respeito disso, mas é exatamente isso, né? Quer dizer, se eu projeto, eu costumo dizer que eu sou muito positivo na maioria das vezes, né? E a minha projeção, geralmente ela não é uma única projeção. Eu tenho uma projeção plano A, plano B, plano C, e geralmente vai funcionar mesmo lá no plano D, né? Quer dizer, são várias projeções. Agora você está me falando, e aí imagino que essas pessoas que têm essa ansiedade aflorada, muito grande, que trava e tal, a pessoa faz uma projeção, um plano A, e ele já não dá certo, né? Quer dizer, naquela imagem que eu projetei, não deu certo, e aí nada mais dá certo, né? Eu não vou para uma outra possibilidade, um outro jeito e tal. E no final as coisas... É que a grande questão disso não é não projetar, né? Projetar é importante. Assim como se fosse o norte, né? A gente precisa ter o norte, o caminho, mas a gente também precisa saber que eu não posso estar pensando lá na frente do caminho se eu estou aqui agora. Então eu preciso olhar lá para frente, para o horizonte, para onde eu quero ir e começar a caminhar aqui. Então, assim, por exemplo, eu posso ter pensamentos de longo prazo, por exemplo, eu quero ter uma casa na praia, por exemplo. Não é agora que eu vou ter, é daqui a, sei lá, 2, 3 anos. Mas o que que hoje agora, eu posso fazer para essa casa da praia eu estar um passo mais próximo dela? Talvez em vez de gastar R$ 20 comprando uma coisa que eu não preciso, eu vou colocar na poupança, eu vou colocar nos meus investimentos. Então é isso, né? De ter o norte, mas não querer resolver lá no norte. Por exemplo, eu sentado aqui, pensando por exemplo, uma pessoa que tem trabalho, né? Então, que vai para o trabalho amanhã, está em casa no dia anterior pensando como que ela vai fazer, né? Então, ela sabe que ela vai ter que resolver, então ela vem aquela informação, ela anota, né? Eu gosto bastante de anotar, porque daí, como se eu estivesse deixando ali, mas eu abro espaço na minha cabeça para eu fazer o que eu tenho que fazer agora, porque quando a gente está numa ansiedade grande, a gente não vive. A gente fica só pensando no que a gente vai fazer, mas no agora a gente acaba não fazendo, né? E é importante de fazer o agora, né? Porque o agora é o único momento que é possível fazer, né? Legal. Eu estou super curioso para te perguntar sobre como que funciona, eu acho que é legal esse entendimento de como que funciona a aromaterapia, né? Mas eu não posso deixar de fazer uma reflexão que dá uma live inteira, né? Obviamente eu fui dar uma olhada lá no Instagram antes aqui, tem uma parte lá que tem um vídeo que você cita lá o Clóvis, eu acho um filósofo fantástico, né, dos tempos atuais, falando sobre felicidade, sobre essa busca, né, da felicidade sempre em um lugar que não é o lugar presente, né? Ele fala sobre o conceito inclusive de platônico, né, que vem disso, né? Então eu desejo aquilo que eu não tenho, e se eu não tenho aquilo, eu não sou feliz enquanto não tenho aquilo de que desejo. Quando eu tenho aquilo do que desejo, eu já não sou mais feliz, porque como o fato de eu possuir aquilo já não me torna mais feliz. Então eu tenho que projetar e procurar algo na frente para que eu seja feliz, né? Essa reflexão acho que é fundamental até para o momento presente, né? Porque estamos todos aqui. E eu sou otimista, mas eu tenho uma ideia um pouco diferente. Eu tenho falado sempre que as mudanças, não sou eu que falo parafraseando, mas que as mudanças elas acontecem sempre sob forte impacto emocional. E que a gente ainda no Brasil não criou impacto suficiente, como na Itália, por exemplo, e outros países,
para valorizar coisas que a gente tinha e não tem mais, né? Então, estamos todos aqui preocupados em passar a pandemia para ter novamente liberdade e tal, a economia, enfim, isso, aquilo. Mas eu acho que ainda não é o suficiente para a gente valorizar coisas que são fundamentais, como, por exemplo, a saúde, né? Que é algo fundamental à própria existência humana. E eu acho que quando a gente chegar nesse ponto, eu quero crer que não vamos ter daqui a pouco um pensamento, bom, agora que não tenho mais pandemia, ela já não importa mais. O finalzinho ali que caiu uma coisa aqui na internet, né, gente? Mas eu gosto muito do Clóvis de Barros, assim, dessa reflexão dele, dessa questão do que a gente foi treinado, né, de sempre buscar, né, almejar, e colocou a felicidade na conquista. Então a felicidade ela fica muito pequena, porque a conquista é um momento pontual ali, né? Porque logo depois que tu conquistou a coisa, tu já quer um outro passo. E é natural. Então, ele traz muito, e eu gosto muito dessa reflexão, é de trazer a felicidade pro caminho. E tu só vai conseguir trazer essa felicidade da conquista estando no presente. Olhando para onde tu quer chegar, para o norte, mas caminhando aqui, né? Então, uma das coisas que eu gosto muito do Theta Healing, né? O Theta Healing ajuda muito nisso, é que dentro da gente a gente tem como se fosse eu gosto muito de usar uma comparação celular, né? Como se nós fôssemos um celular e tivessem vários programas instalados, né? E esses programas, eles vão permitir que a gente faça certas coisas. Então a gente tem várias crenças, que são esses programas que nos impulsionam, né? Então a gente também não pode colocar a carga na crença que ela é ruim, né? Mas a crença são as nossas verdades. Então tem coisas que eu acredito que são boas e coisas que não são boas no sentido de que me impedem de chegar aonde eu quero. Por exemplo, né, eu vejo bastante questão com dinheiro, né? Às vezes a pessoa tem um significado do dinheiro, de que a pessoa que tem dinheiro é uma pessoa que é arrogante, é uma pessoa que se acha. Então, assim, como que ela vai querer ser uma pessoa que tem dinheiro se ela acha que uma pessoa que tem dinheiro é assim, né? Então, é justamente de olhar para essas crenças. Mas essas crenças, elas são criadas em nós com base em acontecimentos reais, né? Então, ou reais comigo, ou dos meus pais que vão sendo passados, ou dos meus avós que vão passando de gerações para gerações, né? Então, no Theta Healing, através dessa meditação conduzida, depois da meditação conduzida, a gente volta a conversar, digamos assim, né? E começa a aprofundar nessas crenças, nesses impedimentos e mergulhar mais fundo para identificar o que gerou toda essa crença que me impede, né? Então, por exemplo, o meu medo, tá, beleza, eu criei um monstro lá, o medo, tá, mas qual que é o meu medo real, né? Do que eu tenho medo? E daí eu vou tirando como se fosse a casquinha da cebola e vou vendo os medos até chegar lá no miolo, nesse medo principal. E daí sim, poder ressignificar, porque daí nesse momento que eu entro em contato com esse medo real, posso ressignificar, porque eu vejo assim, eu estou passando agora? Não estou mais. Mas eu acredito que sim, né? Então eu vou ressignificar isso como se eu tivesse aquele programinha lá, eu fosse desinstalar aquele programa e instalar. Então, a partir dessa técnica que é o Terim, a gente pode fazer isso, né? Fazer essa troca de programas instalados, assim, né? Legal, deu uma travadinha aqui. Normal, né? Básico. A gente vai entendendo o conceito, a ideia, né? Sim. O Alan, é possível, eu não sei como é que você está fazendo esses atendimentos, é possível fazer isso tem duas coisas aqui que você traz, né? Traz o Theta Healing, traz a aromaterapia, e como que faz isso hoje? Você está conseguindo, por exemplo, fazer esse trabalho de forma online, por exemplo? E uma outra coisa que eu tenho muita dúvida, eu não vou deixar a gente acabar aqui antes de eu entender isso aí. Eu queria entender o processo da aromaterapia, né?
Aromaterapia, na minha humilde ideia, é cheiro, né? Você falou da cipreste ali, né? Que é um pinheiro fantástico, lindo. Como é que ela como é que ele é terapêutico nesse processo, né? Tá. É assim, ó, hoje, né, eu tô atendendo bastante com Theta Healing, né? O Theta Healing é uma ferramenta que a gente consegue fazer online, por mais que as pessoas às vezes acreditem que precisa ter bastante conexão, que tem que ter, assim, que tá próximo, mas não, dá para fazer online e através dessa meditação é como se a gente estivesse no mesmo lugar, porque a gente entra nas mesmas ondas. Então, eu atendi esses dias uma menina que estava na Suíça. Então, ela lá e eu aqui, e a gente, como se a gente tivesse um de frente para o outro e funcionou igual, assim, né? Então, a aromaterapia hoje eu uso, né? Eu tenho a formação, eu sou aromaterapeuta, eu uso muito como complemento, né? Então, assim, a aromaterapia funciona da seguinte forma. O óleo essencial, ele é um concentrado daquela planta. Então vamos pensar o óleo de lavanda, né? Que é talvez o mais conhecido, o óleo essencial, né? Então o óleo essencial, ele precisa de mais ou menos 150 toneladas de lavanda para fazer 1 litro de óleo essencial. Então é feito um processo de destilação a vapor, né, que passa uma água e depois essa água destila e faz esse concentrado. Então, o óleo essencial, né, assim, de uma forma bem grosseira, bem rápida, assim, o óleo essencial, mais ou menos, uma gota de óleo essencial, ele equivale mais ou menos 20 a 24 xícaras de chá daquela planta. Então, por exemplo, o alecrim. Se eu tomar um chá de alecrim e se eu cheirar uma gota do óleo essencial, é como se eu tivesse tomado 24 xícaras, de 20 a 24 xícaras daquele chá, né? Então, a aromaterapia, eu posso usar ela por inalação, que daí vai trabalhar mais questões emocionais. Eu posso usar questões físicas, né? Então, sempre diluído, porque o óleo essencial é muito concentrado. Então, a gente está falando ali de uma gota, né? E para a gente ver mais ou menos, ter uma ideia, depende do óleo essencial, um ml tem 20 gotas. Então é quase nada de ml, né? Por isso que sempre é importante a diluição, né? E ele pode ser aplicado no corpo daí para questões físicas, questões estéticas, né? Então, e uma gota do óleo essencial, né? Aquele óleo essencial, ele tem mais de 300 componentes. Então, assim, pensa que um remédio tradicional hoje, ele tem, sei lá, 20, 30 compostos químicos, né? Então, num óleo essencial, ele tem mais de 300. Então, através do cheiro, ele vem direto no nosso sistema olfativo e tem uma glândula que não é a amígdala, é a amígdala, que tem no nosso cérebro, que é a que está diretamente ligado com o sistema límbico. Então, ela recebe diretamente essas sensações. Porque, assim, ó, e tem uma grande diferença entre essência e óleo essencial, né? Porque o óleo essencial é o da planta puro e a essência é a imitação, digamos, sintética, né? É como se levasse para o laboratório e tentasse imitar aquele óleo essencial. Então, através desse contato, né, ele ativa o nosso sistema límbico e proporciona, assim, então, eu mesmo quando comecei, demorei um tempo para dizer assim, pô, cara, sério, um vidrinho de óleo essencial, tu vai comprar 10 ml, tu vai usar uma gota, isso vai dar resultado, né? É bem difícil, assim, eu trabalhei uns 4, 5 anos diretamente com aromaterapia e as pessoas me perguntavam muito, assim, se fazia efeito. E tu vê que uma gota só já faz efeito. E às vezes a pessoa até bota mais, 5, 6 gotas, ele faz até o efeito contrário, porque vira uma sobredose, assim, né? Então, nesse sentido que a aromaterapia faz essa, digamos, mágica, né? Não é mágica, né? Não faz milagre, né? É igual o floral, é igual a homeopatia, né?
Então não é assim também, então posso cheirar qualquer óleo. Não, tem óleo essencial que tem contraindicação. Por exemplo, um óleo de alecrim, ele não é indicado para pessoas hipertensas. Por quê? Porque ele ativa a circulação. Então, claro, né, a gente, profissional da área da saúde, entende que é igual quando é contraindicado a atividade física. Por quê? Porque a atividade física vai movimentar a célula e aquele vaso já está bem tá contraído, né? Então, se o óleo de alecrim vai estimular isso, pode ser ruim para a pessoa. Então, pode gerar um AVC, pode gerar aumento ainda maior da pressão arterial. Então, né, nesse sentido, assim, que a aromaterapia atua no nosso corpo, né, e faz com que isso seja tão bom assim, né? Porque esse óleo essencial, às vezes, coisas que a gente está com dificuldade, né? Por exemplo, cipreste, a dificuldade da gente olhar para essa resiliência, olhar para essa flexibilidade, o óleo vai, como se ele vai dar um primeiro passinho, assim, para um empurrãozinho para a gente facilitar esse processo, né? Legal. Então, a aromaterapia vem pelo olfato, né? Um dos sentidos aí que a gente usa até pouco, né? E o Theta Healing, vem por onde? Qual que é o mecanismo, qual que é a linha, como é que atua, como é que funciona? Na verdade, ali, quando fala de olfato, a gente sempre está usando ele, né? Mas como a gente é muito visual, a gente vem sendo treinado para tudo estar através dos olhos, mas é engraçado que às vezes tu cheira um óleo essencial e ele te remete a alguma coisa. Por exemplo, tem óleo de laranja ou óleo de petit grain, que é o óleo da folha da laranjeira, né? E tem gente que cheira e às vezes o óleo nem faz aquilo, mas a pessoa lembra de uma vez que estava no sítio com a avó ou com o vô e era um momento gostoso. Então a gente, em todo momento, a gente tá registrando dentro do nosso cérebro o cheiro, tá? Independente da gente estar percebendo ou não. Né? Por isso que é esse grande convite da quarentena também a gente aguçar as nossas percepções, né? O Theta Healing, ele vem muito mais numa questão assim, eu vou chamar de espiritual, assim, né? Pensando num sentido de expansão de consciência, né? Não de espiritualidade, né? Mas de espiritual de uma coisa ampla, né? Ele vai acessar essa questão dessas memórias, porque através dessa meditação conduzida, a gente tem acesso a informações do nosso inconsciente e subconsciente que a gente não teria assim conversando normalmente. Então, às vezes, tu lembra de uma cena lá de criança, que tu estava numa situação de perigo real, que tu estava com medo e não tinha ninguém ali por perto, e daí tu revive aquela situação, tu olha para aquela situação e vê que tu não está mais naquela situação. Então, é uma forma de ressignificar através do acesso ao inconsciente, né? Através dessa meditação e através dessa ampliação de consciência. Por isso que eu chamo essa questão mais de espiritual, porque é uma coisa talvez não palpável, assim, né? Que a gente não tem como palpar, assim, essas lembranças. Então, ele vai através desses caminhos, assim, né? Legal, acho que tem muito a ver com o que a gente falou aqui, né? Seu projeto, quando eu estou ansioso, projeto para frente, às vezes também trago traumas do passado, né? E levo, às vezes, uma vida inteira sem saber, né? Não sei se isso faz sentido. Eu tenho medo de altura, tenho medo de Sim. cobra, eu tenho um amigo que tem um medo absurdo de aranha, né? O que tá... E ele não faz ideia de onde vem, né? Sim. Então, pelo que eu percebi, mesmo com as travas aqui da internet, é que eu acesso esse trauma no momento, talvez, que ele aconteceu no passado, e aí começo a ligar várias coisas, inclusive a aromaterapia e tal, né? Que eu cheiro, eu, por exemplo, tenho muita memória olfativa. Uma situação do passado, para mim, ela tem gosto, tem cheiro, tem som, tem música, tem vento, tem uma série de coisas, né? E aí... É isso, então eu acesso de repente uma memória do passado, mas me dou conta que eu não estou mais naquele processo, eu estou num outro mundo, no outro estágio, no momento presente. É isso? Faz sentido?
Faz sentido, assim, de uma forma mais simplista, assim, digamos assim, né? Sim. Por exemplo, né? É, deixa eu pegar uma situação mais fácil da gente ver. Por exemplo, quando criança, é, um caso assim, né? A pessoa tá lá como criança, assim, uma situação real, assim, de tipo, tá criança vendo os pais discutirem, por exemplo. Às vezes não tem nem agressão física, mas é uma sensação que ela não gosta, porque ela não gosta de ver aqueles pais discutindo. Então ela tá ali, talvez sentada, olhando para aquela situação, e ela tá significando um monte de coisa ali, tá? Então pô, o relacionamento tem a ver com briga, tem a ver com discussão, né? Então ela significou aquelas sensações. E daí quando ela cresce, ela vai para a vida dela amorosa e ela vê que só encontra parceiros, ou companheiros ou companheiras que são exatamente a repetição daquilo, né? Que é às vezes a gente querendo encontrar e fazer diferente. Né? Nesse sentido, o que a gente faz? A gente olha para aquilo lá, aceita que foi assim, no sentido de que já foi, eu não consigo mudar aquela situação, vê o que eu aprendi com isso, né? E limpo qualquer sensação que possa ter ficado, porque às vezes essa crença que me bloqueia de ir para frente é porque ela não é como se o meu corpo tivesse uma proteção para eu não entrar naquele trauma de novo. Então, vamos usar o teu medo de altura. Talvez em algum momento da tua vida tu teve alguma questão com a altura e ficou com muito medo e foi real. Então, hoje tu não se coloca perto de altura ou quando tu chega perto já começa a te dar algumas sensações porque tu não quer entrar em contato com aquele trauma de cair. E esse cair, às vezes, é engraçado porque não precisa ser grandes traumas. Não precisa ter caído de uma construção, por exemplo. Às vezes tu só estava em cima do berço ou só em cima da cama quando era criança e caiu no chão. E nada demais aconteceu, sabe? Mas naquele momento tu estava ali sozinho, ninguém te olhou e tu caiu. Isso já pode servir para tu significar várias coisas com relação à altura e medo, entende? Então, é nesse sentido que, claro, não dá para dizer assim, então medo de altura é isso, porque cada pessoa significa de uma forma diferente, né? Às vezes a pessoa escorregou do colo de alguém, ou às vezes ela viu alguém na altura, e sabe? Então tem várias possibilidades, então por isso que é bem de cada pessoa, assim, né? Por isso essa investigação bem profunda, de ver, então a pessoa que vai trazendo as informações, ela vai acessando essas informações dentro dela, assim, né? Legal. Quando você falava aí de coisas que eu vivi, né? Eu me pergunto, é possível também que haja, às vezes, um trauma de algo que eu não vivi por uma transferência de um trauma de alguém anterior? Vou dar um exemplo. Minha mãe que tinha muito medo de altura, ou minha mãe que tinha medo que eu caísse de uma certa altura e ela ficasse sem a minha presença, por exemplo, né? E aí a vida inteira ela me falou, cuidado, altura, aquilo vai te machucar, você vai cair. Minha mãe, ela prevê futuro, né? Ela não diz assim, você pode cair, ela diz, você vai cair, né? É possível que haja essa transferência também, a partir, por exemplo, dessa terapia, dessa meditação guiada, que é o Theta Healing, eu posso também acessar esse processo anterior e findar ele, digamos assim? Sim. A Vaiana, que é a criadora, né, que é uma norte-americana dos Estados Unidos, ela diz que a gente pode carregar crença de até 7 gerações. Oh. Então, imagina assim, que, claro que de uma potência maior ou menor, mas com certeza dos nossos pais, né, pai e mãe, a gente carrega bastante, mas a gente pode carregar até 7 gerações. Então, sim, né, às vezes acontece de que aquela sensação, aquele medo, aquela crença que eu tenho não é nem minha. Por exemplo, quando eu dei o exemplo do dinheiro, teve alguns atendimentos um atendimento com um menino que foi justamente sobre isso, dinheiro, e a questão dele não era nem ele, era o avô dele que lá na vida dele teve bastante dificuldade com dinheiro e significou que para ter dinheiro tinha que ser muito sofrido, tu tinha que ralar muito. Então hoje ele
não aceitava que ele podia fazer uma coisa que ele gostasse, que dava dinheiro e ter aquele dinheiro. Então ele gastava o dinheiro loucamente, assim. Então, do mesmo jeito que o dinheiro entrava, ele saía. E ele sempre vivia endividado. Então, assim, ele carregava essa memória, né? O Jung, né? Jung, que é um psiquiatra, né? Um discípulo de Freud, ele fala muito ele chama de inconsciente coletivo, né? Então é como se tivesse dentro desse inconsciente coletivo essas 7 gerações. Então, assim, pode ser de gerações passadas, algum trauma que alguém viveu, né, nessas questões, assim. Legal. E até tem alguns inconscientes coletivos produzidos, né, no mundo atual, eu diria, né? Essa história com Sim, dinheiro é muito interessante, né? Porque você, como a gente assiste muita novela no Brasil, né? E aqui sim, fazendo uma reflexão, geralmente o bonzinho, né? É o pobre, né? O que não tem dinheiro, o sim, que não tem acesso, né? O vilão é sempre o rico, né? Sempre o cara que tem dinheiro. Então a gente acaba entendendo, e aí a vida inteira olha, você tem que ser bom, você tem que ser uma boa pessoa. Então, para ser boa pessoa, você não pode ter dinheiro, né? Então, tudo aquilo que você recebe sim. ali, É. assim, você acaba rifando, jogando fora, porque Sim. para você ser bom, você não pode ter. Ô, Alan, E se tu for pensar assim, até por exemplo, falando dessas crenças meio que coletivas, assim, a gente vê muito nessa questão da pandemia a nossa crença de escassez, né? A crença de que tudo vai acabar, que é finito, assim. Não que não tenha, mas, por exemplo, isso justifica não, né? Mas explica, às vezes, essa corrida desenfreada para o mercado, da galera fazendo estoque, a galera tendo, sei lá, comprando 10, 15 vidros de álcool gel, sendo que ela vai usar um, dois, assim, né? A pessoa, essa luta desenfreada para papel higiênico, a gente viu os mercados, né? Claro que a gente não tem problema aqui disso, né? Mas naquela primeira semana a gente viu uma correria desenfreada, assim, e tu vê que poderia até ter brigas, assim, físicas por um vidro de álcool gel, assim, que a pessoa queria levar 5, 6. Então a gente tem essa sensação de que sempre vai faltar, né? Porque a gente sempre daí acumula, né? Acumula, acumula. Então também a gente tem isso, assim, dá de ver bastante nesses momentos, assim. E também é a gente aceitar isso, né? Que faz parte da gente. O primeiro movimento para a mudança é aceitar que eu tenho esse medo, né? Então, não é brigar comigo e querer me culpar por ter, né? Mas de aceitar que sim, eu tenho esse medo, então eu vou. Só que eu posso ter essa consciência, então eu não vou comprar 10 vidros de álcool, eu vou comprar 2, 3, que já é a mais do que eu precisaria, né? Mas eu posso estar indo aos poucos, né? Então a gente também lida muito com essa questão dessa culpa, né? Que a gente ter de perceber quem a gente é. Então assim, eu sinto raiva, pô, eu não posso sentir raiva. Então eu me culpo por sentir raiva. No sentido de aceitação vem muito nesse sentido de, cara, aceita que tu é imperfeito, né? E eu gosto muito dessa questão da gente olhar para a perfeição dentro da imperfeição, né? Porque todos nós somos perfeitos dentro das nossas imperfeições. A natureza também é assim. Ela é perfeita, mas se tu for olhar folha a folha, nenhuma folha é igual. Então ela é imperfeita, mas ela é perfeita num todo, né? Então nós somos assim também. Nós somos perfeitos dentro das nossas imperfeições. E quando a gente vai trazendo à tona essas imperfeições, a gente vai olhando e vai se permitindo fazer diferente, assim, né? legal. Ó, já estão avisando para a gente aí que faltam 4 minutos. Então eu Meu queria Deus, passa rápido. aqui um monte de coisa enfim, transcender aí, digamos assim, né? Você Sim. falou agora da raiva e eu entendi ali também daquele grande filósofo que falava sobre potência de agir. Eu já ia embora nessa Sim. conversa aqui. Mas até para a gente poder finalizar, porque finalizar também é importante, né? Algumas Sim. questões. É, Alan, Alan ou Alan? Alan. Alan. Alan, você falou aí no início ou no meio que era possível, né, fazer Theta Healing de forma não presencial, né, de forma online. Uhum. Então eu queria aproveitar para deixar esse momento final, a gente tem aí uns 2 minutos. As pessoas que quiserem te procurar de alguma forma, como que faz, se é possível, se não é possível,
e um encerramento, deixando até de repente uma mensagem aí, né, a partir dessa tua ferramenta, do que as pessoas que não, de repente não podem te procurar, ou que não vão conseguir, o que elas podem estar fazendo, como é que eu, né, da onde parto, para onde vou, como estou, enfim. Sim. Então, assim, eu até tenho no meu Instagram agora uma campanha, né, do Theta Healing Popular, que é a primeira sessão com preço reduzido. Então, as pessoas podem entrar ali no meu Instagram, seguir pelo direct. Até aproveito o momento para fazer um convite, né? Eu deixei um vídeo no canal do YouTube sobre medo, falando um pouco sobre medo, e depois uma meditação conduzida de uns 18, 15 minutos, para a gente olhar para esse medo e como se fosse identificar e dar uma solução, uma saída para ele. Então, o Theta Healing realmente é bem possível de fazer e eu estou à disposição, até se alguém assistiu e quiser tirar mais alguma dúvida, me manda um inbox ali, que daí eu passo o WhatsApp e a gente conversa também, a ferramenta que for mais fácil. E é importante a gente olhar para dentro, assim, né? Eu gosto muito de uma frase do Jung, assim, que ele diz que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Então, o convite para a gente poder olhar para dentro e mergulhar dentro da gente, porque é um grande convite o despertar, né? A gente agir com a nossa inteireza, com a nossa integralidade, assim, né? Então, a gente viver com quem nós somos de verdade, assim, os nossos sentimentos, as nossas emoções e libertar essas amarras, né? Do que a gente tem que ser.